Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou resolver algumas questões do Enem sobre antiguidade clássica. Bora pra aula? Para você que está chegando agora no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Para você que não sabe, durante todo o mês de novembro eu estou aqui fazendo vídeos resolvendo questões do Enem, com os temas que mais aparecem em história, com os temas que mais são exigidos. Então, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a Era Vargas, eu respondi duas questões, então se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Também no começo do vídeo eu explico um pouco sobre como funciona o Enem. Então é legal para você que está chegando agora, que nunca prestou o Enem, para você se ligar ali e dar uma olhadinha como funciona. Eu selecionei então duas questões, como é de costume aqui nos vídeos, sobre o período da chamada Antiguidade Clássica. Tem um probleminha aí com esse termo, eu não vou falar muito disso hoje, mas geralmente é o período em que a gente costuma falar das civilizações greco-romanas. Então eu selecionei duas questões bastante recentes, inclusive uma delas é do Enem do ano passado, para vocês verem como esse tema aparece bastante, né? E aí, depois que eu responder as duas questões, eu vou fazer uma breve consideração sobre isso no final do vídeo, tá? Mas vamos lá, vamos para a primeira questão, a questão de 2019. Vou colocar aqui na tela para vocês a questão inteira. Vou ler junto com vocês e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Essa questão, então, ela vai falar um pouco sobre a ideia de cidadania na Antiguidade Clássica. Eu tenho vídeos aqui sobre isso, sobre a cidadania em Roma, sobre a cidadania ateniense, então você pode assistir para fazer aquela revisão se você quiser. Mas vamos lá. Nessa questão, temos um trecho aí de um historiador, de uma reflexão de um historiador, a respeito desse contexto. Então ele diz o seguinte: a soberania dos cidadãos, dotados de plenos direitos, era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias, e maior nas democracias. Então ele está dizendo aqui que a proporção de cidadãos nas aristocracias e oligarquias era menor, enquanto nas democracias era maior. E aí vem a questão. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. 2 pontos. Letra A, controle da terra. Letra B, liberdade de culto. Letra C, igualdade de gênero. Letra D, exclusão dos militares. E letra E, exigência da alfabetização. Logo de cara, a gente percebe que o texto não deixa claro de qual cidade-estado, de qual polis grega ele está falando. Então fica um pouco difícil de tentar fazer essa diferenciação logo no começo, porque, por exemplo, Atenas é uma democracia e tem algumas exigências para você ser um cidadão, enquanto que Esparta é uma oligarquia, também tem algumas exigências para que você seja um cidadão. Mas quando a gente pega, então, de forma geral, pensando nas alternativas, dá para a gente fazer uma eliminação aí, tá? Então, por exemplo, um dos critérios para participação política, né? Vou começar lá de baixo, letra E, exigência da alfabetização. Complicadíssimo falar de alfabetização na Antiguidade Clássica, né? A gente sabe que é um período bastante ligado à tradição oral, bastante ligado aí a uma tradição não de escrita, né? Tanto que em Roma nós temos aí, em Grécia, no início de Grécia, no início de Roma, nós temos aí poucas documentações, inclusive. E pensando em cidadania, isso não está ligado. Aqui a gente tem mais uma questão contemporânea, se a gente for pensar, certo? Letra D, a exclusão dos militares. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Roma Antiga, a gente até tem essa questão, mas em Grécia não, então fica um pouco difícil pensar nisso também. Quando a gente pensa também em igualdade de gênero, fica mais claro ainda, fica nítido, né? As mulheres estavam excluídas, né? Não existia também essa ideia de igualdade de gênero, essa é uma ideia bastante recente, quando está relacionada não só ao voto, né? Mas a outras questões também. E liberdade de culto. Também é problemático pensar um pouco nesse sentido, quando a gente pega, por exemplo, Grécia, né, onde a gente tem aí
uma crença, né, do politeísmo muito forte, e a gente não tem um embate muito grande nesse sentido. Bom, pensando então que não está especificado, o que a gente pode entender, né? Mesmo Atenas, antes de ser uma democracia ou antes de ter a reforma, por exemplo, feita por Solon, a gente tem aí a ideia da posse da propriedade de terra como um critério, assim como a oligarquia espartana, né? Você precisava ser um espartano que tinha propriedade de terra, certo? Então, sem mencionar, né, nenhuma polis específica, mesmo assim a gente pode pensar que o único critério de exclusão da cidadania que era comum em várias cidades-estado era a posse de terra. Então, quem não possuía terra era excluído politicamente. Depois vem a reforma, né, grega, no caso em Atenas, né, e aí a gente não tem mais esse critério, mas até então o controle da terra, que é a alternativa A, era uma forma aí de ser excluído politicamente ou não. Então essa questão da cidadania em Atenas ou da cidadania na antiguidade é uma questão bastante importante. Você precisa ir para o Enem sabendo sobre isso, entendendo também o conceito de cidadania ao longo da história, tá, pessoal? Não só na antiguidade clássica. Mas vamos para outra questão, vamos lá. Essa é uma questão aí de 2017 e ela tem dois textos aí, no sentido de que comentam sobre períodos históricos também. Então, o texto 1 diz o seguinte: Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. E vem o texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 450 a.C. foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Bom, aqui nós temos uma questão bastante importante, que é a questão da participação política novamente, da cidadania novamente, né? E aí o texto diz o seguinte: o ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que, letra A, discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Letra B, invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Letra C, formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Letra D, definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses. E letra E, criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Então vamos lembrar, contextualizar novamente esses dois trechos, certo? O texto 1, por exemplo, está explicando sobre a reforma de Solon, quando a gente lembra da reforma que tirava a ideia de você possuir propriedades de terra para poder ser um cidadão, que também vai acabar cancelando a escravidão por dívidas. Então, essas questões aí, elas são importantíssimas quando a gente pensa na democracia ateniense e na questão de uma certa igualdade, vamos dizer assim, entre essas pessoas, tá? Claro que nós estamos falando desse contexto de Atenas, né, da Grécia Antiga. Então, quando ele fala no texto que a exigência da redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar, né, nas mãos das ideias das oligarquias, é importante mostrar como essa reforma foi algo que foi extremamente importante, certo? E pensando na Lei das 12 Tábuas, é um texto fundamental, como ele diz, do direito romano, no sentido de que coloca ali muito mais em visão para as pessoas como funcionavam as leis, né? Ela mostra como as leis funcionavam, as leis estavam escritas, então a partir de agora era muito mais, vamos dizer assim, fácil você ter esse conhecimento das leis que governam uma sociedade. Então, olha lá no final, ele diz que
é muito importante, né, que se conheça as regras do jogo, da vida em sociedade, que isso é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador do arbítrio dos poderosos. Então, olha que interessante, aqui a gente tem, pensando no que os dois textos têm em comum, convergente, né, como ele diz no enunciado, a ideia de uma melhora nas condições de vida da população comum, de uma diminuição da grande força ali dos poderosos, das oligarquias. Então, quando a gente começa a excluir as alternativas, né, essa ideia faz mais sentido. Então, por exemplo, letra A, discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia? Não necessariamente, né? A gente sabe que não é assim que funcionou. Nós sabemos aí que, por exemplo, não só essa lei, ela vem depois da democracia já existir, por exemplo, em Atenas, né? Letra B, invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Difícil falar que esses códigos de leis, eles desarticulam totalmente as elites, né? A gente sabe que isso não é possível. As elites continuavam lá, mas o seu poder foi diminuindo, né? No sentido que dava para ser diminuído. Letra C, formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Não era necessário regulamentos oficiais para a sociedade ser organizada, ela já existia e depois a gente tem os documentos, as leis, os regulamentos oficiais, né, gente? É o contrário. Letra D, definição de princípios morais encerrou o conflito de interesses. Complicadíssimo a gente fazer esse tipo de generalização em história. Como que encerra conflitos de interesse uma lei? Difícil a gente falar isso. Tem alguma prova? Tem algum documento dizendo aqui isso na questão? Então, é perigoso você assinalar uma questão que generaliza, certo? E a letra E seria a alternativa mais adequada, porque ela diz que a criação das normas coletivas diminui as desigualdades de tratamento. Então, por exemplo, em Atenas, independente de você possuir terras ou não, sendo um homem nascido em Atenas, filho de pais e mães atenienses, você poderia participar da política, né? Agora, com a Lei das 12 Tábuas, a gente tem também uma proximidade maior da população comum, que não era a elite, né? Com a questão das leis e com as regras, certo? Então, a resposta possível aí, a resposta mais adequada, seria a letra E. Vocês perceberam que uma questão é de 2017, a outra questão é de 2019, mas elas estão ali pensando na mesma ideia, que é a ideia de cidadania, que é a ideia da participação da população nos governos, nas leis, nesse embate entre as elites que eram proprietárias de terra na antiguidade e quem não era proprietário de terra para fazer as leis, para discutir sobre elas, né, para participar do governo de forma geral. Então, fiquem ligados nesse tipo de tema para questões do Enem. Estudem essa questão da cidadania, a questão dessas reformas, das leis que são colocadas em prática, tanto em Grécia quanto em Roma. E aí eu falo de Roma não só do período imperial, mas de outros períodos também. Então, o conceito de cidadania é uma ideia, um significado aí importantíssimo para você estudar e pensar quando vai fazer a prova do Enem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma crítica, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que também está estudando para o Enem. E até a próxima aula.